meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. Hoje, nos nossos estúdios, nós temos a médica obstetra ginecologista doutora Vivian Noronha Gonzaga, que vai falar pra gente sobre o libido feminino. Doutora Vivian, um prazer estar falando novamente com você. Flávio, é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Esse assunto que a gente vai falar vai ser muito legal, muito importante. E a gente discute bastante sobre isso, mas muitas vezes não aprofundado. Sim. Então, acho que as mulheres vão gostar bastante e até os homens também. Sem dúvida. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre um assunto muito importante. Pessoal, lembrando que esse e outros conteúdos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Outra informação importante, todos os contatos da doutora Vivian vão estar na descrição desse vídeo. Então, a mulher ou o casal que viu e quer se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, quer agendar uma consulta, pode estar fazendo isso com os contatos que vão estar na descrição. Também é muito importante, para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas, que você curta, compartilhe, envie para os seus contatos os links e os nossos canais da Unimed Lençóis Paulista. Doutora Vivian, vamos lá. A senhora já participou com a gente aqui diversas vezes, mas é sempre bom, é sempre a nossa primeira pergunta e é sempre bom relembrar o currículo do nosso entrevistado. Fala um pouquinho da formação. Claro. Então, Flávio, eu sou formada na Faculdade de Alfenas, Minas Gerais, né? Terminei minha formação de medicina lá e depois fui fazer residência na Santa Casa de Ribeirão Preto, onde eu fiz ginecologia e obstetrícia, né? Tenho o título de especialista nessa área também. E depois já me vi aqui em Lençóis Paulista. Eu sou de Bauru, né? A minha família é de Minas Gerais, mas eu morava em Bauru. E recebi um convite na época para vir ajudar na maternidade, né? Em 2005. E desde lá me mudei para cá e estou muito feliz. Inclusive, já sou quase lençoense. Ah, sim, com certeza. Doutora, vamos lá então, começando a falar sobre o libido feminino. E a nossa primeira pergunta é justamente essa. O que é o libido feminino? Então, Flávia, essa é uma pergunta assim, bem delicada, né? Mas eu vou assim, voltar na origem da palavra. Então, libido significa, né? É uma palavra do latim e significa desejo. Então, assim, abre uma porta bem grande a respeito de desejo. Hoje a gente vai falar, então, a libido como sinônimo de desejo sexual da mulher. Tá? Essa palavra, lógico, é usada para homens também, né? Desejo sexual masculino, mas o nosso intuito hoje é o esclarecimento das mulheres. Então, a gente vai falar sobre o desejo da mulher, tá certo? Perfeito. E, doutora Vivian, como funciona o desejo da mulher? Então, Flávio, eu vou falar um pouquinho sobre a parte técnica, tá? Então, assim, o desejo da mulher... os pesquisadores tal, né, que fizeram essa divisão. Nós temos 4 fases no desejo sexual da mulher e do homem, mas igual eu falei, vou falar sobre a mulher agora. Então a gente começa com o desejo. Então o desejo, ela é a vontade da mulher, né, a atração que ela sente, a vontade que ela tem quando ela pensa no objeto de prazer dela, no caso, ou quando ela se encontra com essa pessoa, né, para um relacionamento. Então, essa desperta esse desejo, essa vontade dela de ter relação sexual, tá? Esse desejo, Flávio, ele pode ser de 2 maneiras. Ele pode ser espontâneo, né, com esses pensamentos, e ele também pode ser responsivo. O responsivo é quando a gente é estimulada a isso. Então, eu não estou pensando sobre isso, mas sou estimulada a. Então, estimulada com toques, com preliminares, pelo parceiro ou parceira. Tá? E aí, essa então é a primeira fase. A segunda fase, a gente já está na excitação. Então, na excitação, a parte física da mulher fica bastante evidente. Então, assim, a gente já começa a ter um maior fluxo sanguíneo para a área íntima. Então, para clitóris, grandes lábios, canal vaginal. A gente tem aumento da frequência cardíaca, aumento da respiração. Então, assim, o corpo, né, físico responde a todos esses pensamentos, essa vontade da mulher. E essa parte da excitação...
que inclusive, né, é um pouquinho diferente dos homens, os homens têm essa fase quase de 0 a 1, 0 a 10, Sim. então assim, é muito rápida, e as mulheres precisam de um tempo, algumas mulheres um pouco mais, algumas mulheres um pouco menos. Sim. E podendo assim, de 10 minutos até 30 minutos. Então, uma fase que às vezes é negligenciada, né? E ela é muito importante, porque é essa fase que estimula o desejo também. Uma alimenta a outra, Sim. tá? Desejo e excitação. E aí, depois, partindo daqui, a gente vai, então, para o orgasmo, que é o clímax. É onde há, né, toda a descarga hormonal que acontece na hora. É o ápice das contrações vaginais, contrações uterinas. O clímax. E depois disso, a gente tem a resolução, que é a fase onde a mulher se sente, né, bem, tem o bem-estar, o corpo relaxa, e ela geralmente está pronta para né, contatos de amorosos, carinho, afeto, que vão fortalecer o vínculo dela com essa pessoa. Sim, perfeito. E falou sobre o fluxo sanguíneo. O Dr. Daniel esteve aqui há algumas semanas e ele falou, né, sobre a sexualização masculina, e ele falou sobre a importância do fluxo sanguíneo. Para a mulher, eu, pelo menos, não imaginava que era também tão importante. Muito, Flávio, e muito maior do que o homem. Olha só. A quantidade de sangue que precisa ir para a parte feminina, né? Para clitóris, vagina, grandes lábios, é muito maior que a do homem. Então, é por isso também que provavelmente demore um pouquinho mais, sim, né? E essa, na verdade, é a grande diferença, né? Entre um e o outro, e que às vezes pode gerar aquelas, né, falta de comunicação, no sentido de um não saber entender o outro. Sim. Né? E doutora, no homem, a gente vê a ereção do pênis com o fluxo sanguíneo, o doutor Daniel nos explicou isso. E na mulher, esse fluxo vamos dizer assim, vai para onde? O que acontece? Isso, esse fluxo sanguíneo, ele tem que banhar toda a área íntima. Então, né, no homem, ele vai entrar, né, no pênis dos corpos cavernosos para encher, para que ele fique ereto. Né? Na mulher, ele tem que banhar toda a área íntima. Então, assim, o canal vaginal, todo o sangue tem que ir para ele se preparar, né? Com o recebimento lá no caso, né, da relação heterossexual, do pênis. E o clitóris nosso também, né? Também incha, porque vai mais sangue para ele. Sim. O clitóris é a área mais importante para o estímulo de prazer na mulher. Então, assim, ele fica bastante vascularizado. Então, é uma área muito grande. Sim. Não parece. Mas verdade, né? Porque a gente, não, pelo menos, que não estamos diretamente na área da saúde, não imaginava. E também, né, Flávio, o pênis é mais visível. Sim, então, exato, a gente vê acontecendo aquilo. Na mulher é tudo íntimo, por dentro. Então, a gente não vê. Mas mais ou menos o que está acontecendo com ele, está acontecendo com ela também. E quando falou sobre tempo, eu me lembrei de uma professora do ensino médio que ela falava que o homem, ele é um fogão elétrico. Acende ali em questão de segundos. A mulher é um fogão a lenha. Sim. Que demora mais, porém a intensidade é muito maior do que a do homem. Sim, isso que a gente sempre está escutando. Sim, é a mais pura verdade. É uma brincadeira, mas é a verdade, né? Igual eu falei, a parte da excitação do homem é muito rápida. Sim. E faz parte dele, sabe? Não é legal também a gente imaginar que isso, mas é muito diferente. Né? O homem tem os hormônios dos homens, as mulheres têm os hormônios das mulheres, nós temos quase os hormônios parecidos, porém de quantidade diferente. Sim. E por isso cada corpo responde de uma maneira. E importante, Flávio, até legal você perguntar essas coisas, né, a parte masculina, para a gente entender. Exato. Né? Eu acho que quanto mais a gente entende que um corpo funciona de um jeito, outro corpo funciona do outro, a gente pode modificar, às vezes, um preconceito, uma atitude
tanto dos homens quanto das mulheres, Exato. né? Para haver maior entendimento, Sim. né? O Dr. Daniel, inclusive, comentou, quando o assunto era disfunção sexual, que ele sempre pedia para que o casal fosse na consulta. Sim. Para que os dois conversassem, para que ele, né, orientasse o casal. É importante, né? Muito importante, Flávio. Eu acho que quando a gente está falando sobre esse assunto, né, de relação sexual, de vontade sexual, é uma queixa bastante frequente lá no consultório. E o que eu percebo é que os homens nunca estão presentes. Assim, eu entendo que às vezes tem um pouco de insegurança no assunto, não foram criados para ficar falando sobre esse assunto, né? A gente vê aí as brincadeiras de teor sexual, mas a conversa séria, profunda, a gente não vê. E seria bem interessante quando o casal estivesse passando, né, por uma situação dessa, que o homem também, né, estivesse junto, porque às vezes uma informação muda tudo, né, Fábio? Exato. Infelizmente, né, doutor, o sexo, ele foi tratado como tabu, e ainda é. E ainda é. Acho que melhorou muito. Sim. Né? A prova disso é esse bate-papo que a gente está tendo, né? Se a gente fosse pegar isso há algumas décadas... Não seria possível. Exatamente, não né? aconteceria. Mas é muito importante, né? Sexo é vida. Sim, e, assim, na Organização Mundial de Saúde, a sexualidade faz parte, né, da boa qualidade de vida. Sem dúvida. Então, assim, o sexo... Como você disse, foi tratado muito tempo como tabu, ainda só que a gente está descobrindo, né? Está descobrindo, e as mulheres também estão se descobrindo de uma maneira, às vezes, né, com algumas dúvidas ou com algumas coisas assim não tão corretas, mas o importante é ir atrás, né, das informações, da gente se conhecer melhor, né, Fábio? Perfeito. E, doutora, vamos falar então agora de como melhorar. O que a gente pode fazer, como que tanto os homens como as mulheres podem proceder para melhorar os estímulos, né, do libido feminino. Certo. Aí, Flávio, a gente vai então falar um pouquinho sobre as coisas que influenciam, né? Sim, exatamente. O que influencia na libido. Vou falar primeiramente, né, do que todo mundo acha que é o mais importante, e na verdade que não é. É um dos temas, mas não é o mais importante, que é a parte hormonal. Se você fala hoje, né, numa rodinha de amigas, eu tô com pouca libido, tô com pouca vontade sexual, a primeira coisa que a gente pensa, tá com poucos hormônios, tá com alteração hormonal, tal. E lógico que pode ser um assunto sim, mas às vezes não, né? Tem outras coisas que eu ainda vou falar. Mas primeiramente dos hormônios, Flávio, os hormônios sexuais são muito importantes, né, para que ocorra todas aquelas fases e que a mulher esteja bem. Uma das coisas que a gente tem aqui para falar é do ciclo menstrual. Então, a gente tem o ciclo menstrual da mulher, onde ocorre umas mudanças, né? Hormônios aumentam, hormônios diminuem, e por isso que a gente tem alteração da libido no ciclo menstrual. Tá? Então, a gente pode perceber, a gente menstrua, né? Após a menstruação, a gente tem um período que o desejo sexual vai aumentando, chega então no clímax, quando a mulher está fértil no meio do ciclo, né? Onde tem a ovulação, e depois ela vai diminuindo gradativamente até a próxima menstruação. Por isso que muitas mulheres sentem isso, que às vezes após a menstruação está já com um desejo ótimo, e isso melhora muito, né? No meio do ciclo, e no finalzinho dos ciclos elas nem querem passar perto do parceiro ou parceira, né? Por causa dessas alterações hormonais. Então isso é o normal, né? Isso não é um problema. Sim. É bom ser explicado isso, exato, né? Não é um problema. Isso é só natural da mulher e a gente tem que saber entender, né? O homem e a mulher, que existe isso na mulher que não faz uso de nenhum tipo de hormônio. Doutora, falando sobre hormônios, vem à mente a questão dos anticoncepcionais. É fato ou mito que o anticoncepcional ele reduz o desejo feminino? Ai, Flávio, ótima pergunta, tá? Essa pergunta é o que eu mais escuto no consultório também nesse assunto. E é importante a gente estar explicando, porque algumas mulheres não sabem que os anticoncepcionais podem influenciar, sim, a libido. Então, assim, o anticoncepcional, né, primeiro explicando, é uma medicação que a gente usa para não engravidar, né? Então, ele vai agir de uma maneira a bloquear a nossa ovulação, né? Bloquear o nosso funcionamento dos ovários, para que a gente possa não ovular e, consequentemente, não engravidar.
E nessa situação, ele vai bloqueando nossos ovários, vai bloquear os hormônios também. Então, a mulher vai ficar de uma maneira progressiva, né? Às vezes isso ela não sente na primeira cartela, mas hoje em dia a gente tem um uso, né, crônico, 2, 3, 5, 10 anos de anticoncepcional. Então, esse bloqueio que vai se tornando crônico vai atrofiando o nosso ovário temporariamente. Então, aí a mulher não produz mais hormônios. E, não produzindo hormônios, ela não sente mais vontade. Ela é bloqueada dessa parte. Por isso, doutora, que o médico ginecologista faz a troca de tempos em tempos do medicamento? Para esse motivo especificamente, Flávio, infelizmente não melhora. Assim, os médicos sim tentam às vezes trocar, mas como o problema é a respeito do nosso ovário, que não está produzindo os hormônios, então a gente está, né, bloqueada, a gente está sem os nossos hormônios naturais e consequentemente sem a vontade sexual, os outros hormônios que a gente possa trocar também tem esse mesmo efeito. Então, eu estou tomando a pílula A, eu vou passar para B, é a mesma coisa. Entendi. Eu vou passar então, doutora, para injeção. É igual. Doutora, então eu vou usar o anel vaginal ou adesivo. É igual. Então, Flávio, assim, é uma situação que quando a gente tem, né, um casamento ou um relacionamento amoroso prejudicado, né? Doutor, tá impossível continuar desse jeito, sem a vontade sexual, atrapalhando tudo. A gente tem realmente que parar com o uso. Tá? Fazer uma pausa. E aí, não uma pausa de 1 mês, Flávio, uma pausa de 6 meses, 1 ano, para que nosso corpo possa se restabelecer. Né? Essa libido possa voltar e essa relação sexual possa estar melhorada novamente. E doutora, além do anticoncepcional, existem outros medicamentos que podem afetar, vamos assim dizer, o libido feminino? Infelizmente sim, Flávia. E aí outro problema nosso, né? A gente está aí saindo de uma pandemia com níveis, né, de ansiedade, depressão aumentados em todas as cidades. Os remédios, geralmente, para ansiedade e depressão, eles também diminuem a vontade sexual. Então aí estamos nessa parada, né? O que a gente faz, Flávia? A gente vai tomar uma medicação para melhorar uma situação, né? Para eu ficar com menos ansiedade, para eu melhorar uma depressão. Sim. Um tratamento, assim, que é muito necessário. Sem não dúvida. Tem como eu escolher. E aí eu vou ter, então, esse efeito colateral, tá? E em praticamente todos. Nossa. Pouquíssimos não afetam a libido feminina. Doutora, para o homem, existem, a gente até, né, voltando o bate-papo com o doutor Daniel, a gente falou sobre os medicamentos que ajudam, né, na ereção do homem, né, o mais comum é o Viagra, que a maioria das pessoas conhece, mas para mulher, existe algum medicamento, já que a gente está falando de anticoncepcional, falando agora, Flávio. Existem medicamentos que podem auxiliar a mulher? Para variar, tudo é mais fácil para os homens, eu acho, viu? Não querendo ser sexista aqui. Mas eu concordo plenamente. Flávio, eu queria que existisse um Viagra para nós mulheres. Ia ser tão mais fácil. Infelizmente, não. Seria muito bom se a gente tivesse, né, uma medicação que fizesse com que a gente tivesse, né, uma melhora nessa parte do desejo, da excitação. Mas nós, mulheres, a gente tem uma sexualidade, igual eu estava falando, diferente, Flávio. O homem, ele é muito visual. Então, assim, se o homem não consegue ter ereção, né, quando está com vontade, às vezes ele só de ver sua esposa sem roupa e, né, sua namorada, ele já vai, né, ter uma ereção, a não ser que ele esteja passando por alguns problemas hormonais, de estresse crônico, algumas doenças, né, que atingem a vascularização do homem, né? O homem, né, tem que encher os corpos cavernosos do pênis para, né, ter ereção. Então, é uma coisa, assim, mais física. Sim. Agora, nós, mulheres, não dependemos disso somente. Então, às vezes, Flávio, se o seu bom dia não foi com amor e carinho, à noite a gente não está com vontade de ter relação. Então, tem uma parte psicológica muito, 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 assim, importante na mulher. E no caso estou falando da parte psicológica, a gente tem que lembrar dos traumas. Então, assim, a gente está tendo que pensar
na vida dessa mulher, então, do que ela passou, do que ela já teve como relacionamento, da visão que ela tem sobre o relacionamento, da parte religiosa. Então, assim, algumas, não a religião em si, mas às vezes é ensinado, né, numa família mais... mais rígida, que sexo não é bom, que não faz parte do, né, que a mulher não pode sentir prazer, como era antigamente, né? Então tem muita coisa envolvida. E não existe, infelizmente, não existe esse remédio, Flávio. Acho que como dica, doutora, acho que o parceiro, a parceira, eu acho que é criar um clima desde o, como você falou, do bom dia. Desde o bom dia. Isso. Então, assim, agora que você falou no assunto, a gente podia falar, então como que a gente pode ter uma boa libido, né? Então, que era uma das próximas perguntas, mas a gente já segue. Já tô roubando essa pergunta, Flávio. Então, como doutora, o que eu faço para ter uma boa libido? Então, assim, longe de mim ter as respostas, porque eu não tenho, né? Como a gente não tem uma medicação, para nós mulheres, a gente também não tem uma resposta fácil. Então, o que a gente tem que existe hoje, né? Os trabalhos científicos, o que está sendo estudado, o que a gente pode fazer para que tenha, né, essa boa libido. O básico para variar, Flávio. Então, assim, o que eles falam, a alimentação, número 1. A alimentação é muito importante. Tá? As mulheres que consomem muito açúcar, as mulheres que consomem muitos processados, isso pode inflamar o corpo delas, né? Dos homens também, mas especificamente das mulheres. Isso pode causar alterações hormonais e também, inclusive, o sobrepeso e a obesidade. A obesidade também causa dificuldade, né, da parte de libido por conta de transformação que ocorre né, no tecido gorduroso. Então, algumas mulheres podem desenvolver algumas alterações que dificultam. Então, assim, de primeira, uma alimentação saudável, tá? De segundo, né, que a gente vê nos trabalhos científicos, os exercícios físicos. Exercício físico de novo, Flávio, como se não precisasse pra gente emagrecer. Todos os médicos, doutora, é algo... 3 coisas que todos os médicos, a gente tá chegando próximo aí da nossa edição de número 40, e todos os médicos, todos os profissionais de saúde falam sobre tabagismo, sim, acabar com o cigarro, sobre atividade física e boa alimentação. Ai, Flávio, chega a ser chato, mas é a verdade. Não tem como, porque aí a gente vê os trabalhos científicos, não é uma coisa que eu estou falando da minha cabeça. Exatamente, isso né? é bacana. É bacana. Que um vem validando a informação que o outro deu. Como que esse trio de situações, né, principalmente atividade e boa alimentação, são importantes, né, para a saúde. Muito, Flávio, muito. E aí a gente tem essa parte aí dos exercícios físicos. Por quê? Porque a gente tem descargas, né, de neurotransmissores depois do exercício físico. Então, isso melhora o humor da mulher. Com a prática de exercício físico, a gente tem a tendência, então, de diminuir o percentual de gordura, aumentar a parte muscular. E isso também favorece os hormônios, até a produção da testosterona é aumentada. Então, assim, além, né, do básico, que é aumentar a autoestima. Então, assim, aí a gente entra na alimentação balanceada, exercício físico, mexendo com a nossa autoestima, a gente olhando no espelho se sentindo mais bonita. Sim. E aí, lógico, a gente se sentindo mais à vontade com o próprio corpo, mais bonita, a gente vai ficar um pouco mais solta, vai pensar mais em sexo. Então, assim, é mais do mesmo, mas infelizmente é o caminho, né, Flávio? Sim, sem dúvida. O caminho. Você falou de cigarro, né? Isso. Então, da parte sexual, cigarro também, lógico, mas assim, a gente fala também das drogas listas e a droga mais comum que é o álcool, né? Sim. De início, o imaginatório das pessoas entende que, mas aí toma um vinhozinho, relaxa, sim, né? Tem aquele negócio que vai melhorar. Isso no início, essa fase excitatóriazinha, Flávio, depende muito mesmo do início e da quantidade. Então, sim, talvez um vinhozinho, né, para relaxar um pouquinho, sim, pode ser favorável, mas uma alta ingestão de bebida alcoólica ou drogas listas e ilícitas, ou mesmo o cigarro, prejudicam sim, né, diminuindo a porcentagem de orgasmos, diminuindo o desejo da mulher. Então, isso influencia negativamente também nas mulheres.
Olha só. É um conjunto de fatores, né, doutora? Um conjunto. Tudo Flávio. influencia um pouco. E a mulher também, eu lembro no nosso primeiro bate-papo, ainda nem era nesse estúdio, você falou muito sobre a mulher se conhecer o próprio corpo. Sim, isso também Flávio. é muito importante, né? Eu vejo hoje, né, igual eu falei pra você, a gente fala bastante sobre sexo hoje como nunca falou antes. Sim. Né? E eu tava brincando com você, às vezes é muito mais fácil a gente falar ali do filme pornô ou das coisas que a gente ouve, Exato. do que às vezes falar com profundidade com o nosso parceira. Sim. Então, assim, eu vejo hoje que a comunicação, né, Sim, tá bastante falha. Doutor, então a comunicação do casal acaba sendo um fator determinante pro bom libido da mulher. Sim, Flávia. Aí a gente entra lá no que a gente pode fazer para, né, para melhorar a libido, comunicação. Então, igual eu falei, hoje em dia a gente está bastante assim, temos muita informação, né? Aonde você olha, tá falando sobre isso. A gente coloca no Google, tem 500 milhões de coisas para ver. No YouTube, então, 500 milhões de médicos falando. Então, assim, não é por falta de informação. Exato. Né? Mas a gente tem que saber usar a informação. Então, assim, como se dá isso, né? Como que eu vou melhorar isso na minha vida? Sim. A comunicação é uma coisa que deve ser construída. Então, assim, mesmo que você não tenha hoje, mas eu tenho um relacionamento de 10, 15 anos e não vou ter, às vezes vocês não foram honestos um com o outro ainda. Então, não é ali na hora do sexo que você vai falar sobre isso. É antes, é depois, Sim. não é na hora. Então, assim... às vezes as pessoas confundem um pouquinho esse tipo de conversa. A conversa é, na verdade, se expor a mulher, se tornar vulnerável ali. Sim. E poder falar, olha, eu gosto disso. Né? Vocês aí, não sei, alguém já perguntou pro seu marido o que você gosta? Né? O marido te perguntou o que você gosta? Sim. Né? Às vezes essa coisa é super assim, o mais básico do básico, mas não teve coragem. Exato. Né, por conta de todos os tabus que foram colocados sobre o sexo. E aí, assim, o homem, ele não nasceu sabendo. Exato. Igual eu falei, ele é totalmente diferente. O corpo do homem é de um jeito, a mente do homem é de um jeito, o corpo da mulher é de outro jeito, e a mente da mulher é de outro jeito. Sim. Então, se não houver essa comunicação da mulher falar o que gosta, como gosta, e o homem falar o que gosta e como gosta, acaba, né, no passar do tempo, no relacionamento longo, acaba ficando uma coisa chata. Sim, né? Exatamente. Na mesmice. E isso pode, né, ser desfavorável para o casamento. Até porque, né, doutora, a gente já avança um pouquinho no nosso bate-papo, chegando ali a situação do orgasmo feminino. Para o homem é uma situação física muito simples o orgasmo, né? Visível, né, Flávio? Exatamente. Quanto que para a mulher não. Então é muito importante, eu acho que o homem, né, que realmente está com a sua esposa, com seu parceiro, com a sua parceira, que quer ver o bem daquela pessoa, entender tudo isso, não é mesmo? Sim, igual eu falei, um não sabe do outro. Então, assim, na verdade, o que precisa antes disso tudo? Eu quero melhorar o meu relacionamento de casal, Flávio. Como eu faço isso? Eu tenho que me conhecer. É o que eu falei lá na primeira vez, né? Então, assim, eu tenho que ter o meu autoconhecimento. O que eu gosto. Porque se eu não souber o que eu gosto, como que eu vou ensinar o meu parceiro? Exato. Né? Como eu gosto... Eu tenho que pensar sobre esse assunto, né? Para poder levar para o meu parceiro, para minha parceira, para que a gente discuta o assunto junto, para a gente fazer coisas, né, diferentes juntos, para que torne assim uma relação saudável, uma relação gostosa. Não, ótimo. E duradoura, né, doutora? Sim, porque a gente está falando aqui de relacionamento sexual, que pode ser o começo de um namoro e pode ser um casamento de 20 anos. Exatamente. Né, Flávio? Não, perfeito. E aquilo, e construir, né? Você falou que a comunicação se constrói. Se constrói, então, Flávio. que toda a construção tem um início. Então, se é um começo de um relacionamento, de um namoro, ou se já é um relacionamento de 10, 20 anos, Sim. mas que comece, se não existe, que comece, se já existe, que melhore essa comunicação. Ai, Flávio, você falou a palavra mais importante. Eu acho que realmente, se a gente fosse falar uma palavra, o que é relacionamento sexual de casal? Libido feminina, o que a gente... Qual que é uma palavra que você possa falar que resume isso? É construção.
Eu acho que a construção, como você disse, começando com a gente, de se conhecer, né, de ser sincera com a gente mesmo, depois levar isso e ser sincero e dividir com o meu parceiro, parceira, e aí sim fazer uma coisa juntos. Ai, mas eu nunca fiz isso em 20 anos. Uai, mas não morreu, né, Fábio? Exato. Então vamos começar hoje, né? A gente pode mudar nossa vida no começo do nosso namoro, de 10 anos de casamento, de 20 anos de casamento. Exatamente. Né? Então, assim, isso é importante para que, igual eu falei, para que não morra os casamentos, para que não se acabe. Sem dúvida. Né? Porque isso vai deteriorando a relação. Sem dúvida. E, como a gente falou no começo do bate-papo, é saúde. Saúde, Flávio. A própria Organização Mundial de Saúde coloca, né, como você disse, que o sexo está ali dentro, né? Dentro da saúde. Até dentro da pirâmide das necessidades básicas, o sexo, né, tá junto com a alimentação. Tá, né, Flávio, e é muito importante, e assim, no casamento especificamente, muito mais importante. Assim, é um erro as pessoas acharem que sexo não é importante. E é muito. Né? Um bom casamento, uma boa relação saudável, feliz, passa pelo sexo. E aí, lógico, né? Não estou aqui falando das pessoas que têm alguma restrição de saúde, sim, né? Claro. Uma coisa temporária, isso é diferente. Mas existem formas e formas de relacionamento amoroso, né, Flávio? Então, a relação sexual, ela não é só a penetração. Ela tem o toque, ela tem o sexo oral, e tem as preliminares. Então, assim, o envolvimento amoroso, o cuidado, né, de proporcionar prazer para o seu parceiro é bem mais importante do que só pensar numa coisa só. Exatamente. E, doutora, a gente falou, né, como estimular, né, de toda a importância do sexo, mas é comum, principalmente em um certo período da vida, né, principalmente as mulheres com a idade um pouquinho mais avançada, que aconteça a redução do libido? Ai, Flávio, infelizmente é verdade. É verdade esse bilhete. Assim, realmente a gente tem, nós mulheres, um período de vida, né, fértil, né, dos nossos ovários funcionando corretamente. Lembrando que os nossos ovários é que produzem os nossos hormônios. A gente tem também outras glândulas que produzem, como a suprarrenal, que produz testosterona, né, e os derivados. Mas na mulher está bastante... os hormônios femininos, né, são bastante importantes nessa parte sexual. Então, existe essa falha, né, que vai começar e culminando com o fim, né, com o fim da nossa parte fértil da mulher. E a gente tem, então, a parte do climatério, que é antecedente, a gente começa, então, com um desequilíbrio hormonal, né, diminuição dos hormônios, até que eles realmente param de ser produzidos totalmente, e aí as mulheres têm mais sintomas, que é o caso da menopausa, tá? A menopausa na mulher geralmente ocorre entre 45 e 55 anos, tá? Pode ocorrer antes dos 40 anos, que é a menopausa precoce, que não é comum, tá? E pode ocorrer depois dos 55 anos em algumas situações, né? Até mesmo genética, porque isso é uma preponderância genética. Tem o nosso meio também influencia, né? No caso dos nossos hábitos e estilo de vida, mas... alimentação e atividade física. Isso, o de sempre, né, Flávio? De sempre. E também aí a parte genética, aí tem, né, desse plano todo. E, infelizmente, com essa queda dos hormônios femininos, né, a gente tem, muitas das vezes, a baixa libido, Flávio. E aí, no caso, né, da menopausa, a gente tem a baixa libido juntamente com o ressecamento vaginal. Dois problemas, né? Sim. Então, a gente começa, então, com a mulher não sentindo mais vontade sexual, tendo dificuldade no orgasmo, não se sentindo preparada mais para a relação sexual, e também a parte física. Então, a vagina não lubrificando mais, estando ressecada, gerando dor. Então, também dificultando, né, a prática do casal. Sim. E aí, quando a gente fala de casais já estabelecidos, cabe também o entendimento, né? Na parte do homem, essa compreensão. Sim, aí existe também os tratamentos, né, Flávia? Então, nessa época da gente falando da vida da mulher, a gente tem um motivo, né, físico, hormonal.
Então, com a avaliação do seu médico de confiança, você vai, então, diminuir, né, todos esses sintomas com a terapia de reposição hormonal. Ah, que legal. Tá? Então, assim, a terapia de reposição hormonal é vida também. Sim. É muito boa, só que não é uma coisa que é para todas as pessoas, né? A terapia de reposição hormonal tem, né, indicações, tem alguns modelos, tem contraindicações. Sim. Então, é um tratamento que o seu médico vai fazer com você de maneira muito individualizada, né? Vendo todos o seu padrão, né, histórico de vida, para que esses hormônios façam o bem, né? O bem Sim. que a gente espera. Sem dúvida. Então, nessa fase especialmente, a gente tem tratamento. Não, perfeito. Entendeu? Doutora, a gente, né, nesse bate-papo, a gente falou muito sobre coisas que a gente acredita que seja verdade, que são os fatos e mitos. Fala um pouquinho pra nós os principais fatos e mitos sobre o libido feminino. Ai, Flávio, aí então a gente vai falar de coisas mais picantes, tá? Então, eu vou falar do mito que eu mais escuto, tá? Então, a gente vê isso nas rodinhas de amigo. Penso comigo que você, que é homem, escutou muito mais que nós, mulheres. Sem dúvida. Né? Mas aí sempre se fala, mas o problema, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas o problema é que a mulher não gosta de sexo como o homem. Ela é frígida. Ela é diferente, o homem tem mais vontade, Sim. né? Acho que você já escutou Sem muito dúvida. isso e eu também. Uhum. Mito. Mito. Não é verdade, É um Flávio. machismo da sociedade, né? É um machismo. Assim, o que existe, né, que a gente já falou, é sobre a excitação da mulher, Sim. né, que é diferente da do homem. Então, consequentemente, a mulher, ela tem vontade sexual, sim, mas ela precisa, né, ser muitas vezes estimulada. Sim. Então, na verdade, a mulher não gosta de sexo mal feito. A verdade é essa. Sim. Tá? Então, assim, um sexo que ela não sinta prazer, o sexo que ela não é ouvida, o sexo que ela não é tratada com carinho, o sexo que não é de uma maneira sincera, de muito, né, de entendimento. Sim. Se for esse tipo de sexo sem essas coisas, a mulher não gosta mesmo, tá? Não gosta e não vai querer fazer. E vai falar que tá com dor de cabeça. Não, mas tá Não correto. é a sem verdade. dúvida. Então, assim, a gente tendo esse entendimento que a gente conversou bastante dessa parte de excitação, que igual os homens têm até remédio se eles têm Sim. dificuldade, né, Flávio? Então, assim, eu acho que, como a gente disse, você puxou o assunto, falta entendimento, né? Exato. Uma boa comunicação, eu acho que faz toda a diferença. E também, né, doutora? O sexo sempre foi ali um assunto escanteado e o pouco que se falava era muito mais para os homens do que para as mulheres. Sim, e assim, igual eu falei, às vezes a gente fala de uma maneira, de um jeito que é para os homens, Sim. mas que não é Exato. para as mulheres, né? Então, assim, os dois Exatamente. são diferentes, né? Imagino eu que também querer falar as coisas que acontecem no nosso corpo com o do homem não é igual. Sim, exatamente. Né? Então, assim, mais uma vez, eu acho que a comunicação, o autoconhecimento e isso que a gente está fazendo, Flávia. Eu acho que trazer as informações, Exato. né? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, né? Um conhecimento de valor, um conhecimento com respaldo, a gente pode ir melhorando devagarzinho a nossa vida, a nossa sociedade, né? Como um todo. Sem dúvida. Tem até uma brincadeira, né? Que para toda mulher que não gosta de sexo, tem um homem que não sabe fazer sexo. Sim! E assim, igual eu falei, também não estou aqui desmerecendo os homens. Claro. Tá? Porque, visto que relação sexual é em dois, Sim. né? Um homem e uma mulher, duas mulheres, dois homens, não interessa. São duas São pessoas. duas pessoas, exatamente. Então, assim, a responsabilidade, como eu já disse, não é de um só. Sim. Na mesma forma que o homem vai estar preocupado com a sua mulher, com a sua esposa ou com o seu parceiro, de dar prazer para ela, Sim. a mulher também. E também de se conhecer, né, Exato. Flávia? Como eu falei, o homem não sabe. Ele não nasceu com um manual Sim. nosso. Olha, faz isso, faz aquilo. Tanto é que cada mulher gosta de uma coisa. Exatamente. Então não adianta nada ele aprender com uma, vai repetir na outra. Não vai dar certo. Sim. Então, assim, é uma coisa muito delicada, né, Flávia? A dúvida. gente
igual eu falei, quanto mais a gente falar sobre esse assunto de uma maneira leve, de uma maneira séria também, Sim. né? Com informações corretas, é a chance da gente mudar. Não, perfeito. Né? Mais algum mito? E vamos falar só mais um. Vamos lá. Vamos enfiar, né? Mais um pouquinho. Outro mito é: o sexo no casamento sempre esfria. Escuto isso todos os dias no consultório, Flávio. Todo mundo fala, mas casamento não é igual. Gente, lógico que casamento não é igual, né? Então, assim, um relacionamento de amor, do namoro, que a gente acabou de conhecer a pessoa, que tá com os hormônios à flor da pele, não é comparável, né, com o que a gente passa num casamento de 10 anos. Sim. Né? São fases diferentes do relacionamento, dos hormônios. A gente tem hormônios envolvidos, né, da paixão ali, que dura no máximo 1 a 2 anos, e depois do amor em si. Mas tirando essa parte aí, falando sobre esses neurotransmissores, os hormônios e etc., Flávio, o importante também que eu vejo é o comodismo. O que eu percebo é que muitas vezes essa falta de vontade é só um comodismo, né? Porque assim, o desejo sexual, ele precisa de novidade. E não tô falando de trocar de mulher, e nem de mudar de parceiro, e nem de trair. Não é esse caminho, entendeu? Sim. Novidade no sentido do casal. Sim. Né? Então, imagina, a gente sempre fala isso. Imagine você fazer uma comida, né, durante 5, 10, 15 anos, da mesma forma, sem os temperos. Chega de 15 anos, você não aguenta mais aquilo. Sim. Vai dar até enjoo. Né? Então, assim, relacionamento sexual é isso. O casamento vai progredir e a gente vai colocando os temperos. Né? Porque com o entendimento e a intimidade, Flávio, na verdade, se você pensar a longo prazo, você pode ir descobrindo coisas que você não sabia da sua mulher, do seu esposo. Então, o relacionamento sexual pode ficar ainda muito melhor 5, 10, 15 anos, se vocês descobrirem juntos. Sim. Né? Não é aquele negócio de fazer a mesma coisa todo dia. Por isso a comunicação é tão importante. Mais uma vez. Tá igual exercício físico e dieta. Agora comunicação. Sim. Não, né? Mas que bacana. São coisas assim que são 2 mitos, né? São mitos, mas que são muito presentes na nossa vida. Na nossa vida, né? Você tem os seus amigos, eu tenho as minhas amigas, né? Tem as pacientes e assim, é muito fácil, sabe? A gente falar e reclamar. Exato. O que eu vejo hoje, Flávio, em todos os lugares, é muito fácil ficar falando e reclamando. Eu acho que falta hoje, tanto no que a gente está falando sobre relacionamento amoroso, relacionamento de casal, libido feminino, falta responsabilidade. A gente tem que se responsabilizar pela nossa vida, fazer a nossa parte. E aí sim a gente vai ver o que o outro pode fazer. Legal. Ótimo. Né? Isso é muito importante. E doutora Vivian, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo, né? Mas a gente tá tão gostoso. Esse assunto é delicado, mas é importante, né, Flávio? Mas, doutora, a gente tem ainda uma pergunta, que é sobre o empoderamento feminino. Como que esse empoderamento da mulher, as mulheres cada vez mais fortes, refletem na libido? Então, Flávio, eu acho muito interessante falar sobre isso, né? O empoderamento feminino hoje é muito discutido, né? A gente olha em todos os lugares, na política, no nosso trabalho, nas áreas sociais. A gente vê, né, que existe mesmo essa força de empoderar o feminino, de escutar as mulheres, da gente saber, né, tomar o nosso lugar na sociedade novamente, né? Mas a gente tem que pensar também, Flávio, que assim, é uma coisa muito nova, né? E existe, como eu disse, tudo depende da gente. Então, assim, a gente tem que ser mesmo ouvida. Eu acho que a política tem que mudar. Eu acho que tem que ter mais mulheres na política, no sentido de ter um outro olhar. Como a gente falou hoje, o homem é de um jeito, a mulher é de outro. Então, consequentemente, temos visões diferentes do mundo, das coisas. Sim. E é importante que as mulheres entrem mais na política, que as mulheres tomem um espaço de fazer diferença no mundo, né? De transformação.
Mas, colocando na nossa realidade, né? Eu tô falando agora como mulher, Sim. né? A gente também tem que saber o nosso papel, Flávia. Então, assim, a gente tem que ser respeitada, sim. A gente tem que ter o nosso lugar, sim. A gente tem que lutar para que não haja violência contra as mulheres, para que isso diminua, sim. Para que a gente tenha um mundo melhor para os nossos filhos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, Flávia. Perfeito. Sabe? Como eu disse, não é só falar. Eu também tenho uma atitude de respeito, Sim. eu também me posicionar e não aceitar, né? Não aceitar ser diminuída, eu também não usar disso de uma forma ruim, que eu saiba também o meu lugar, que eu lute também pelo meu lugar, mas sem violência, sem rebeldia. Cada um é de um jeito, eu entendo, Exato. né? Então, assim, não querendo, né, ter nenhum tipo de preconceito, mas para todas as mulheres, em todos os lugares, em cada lugar da sociedade que ela ocupe, eu acho que é muito importante. Assim, o olhar da mulher, ele é importantíssimo, ele é diferente do olhar do homem. Flávio, ele é diferente. E assim, não é melhor, sabe? Eu acho que com o feminismo, eu acho muito importante a busca, né? Igual eu falei, desse empoderamento feminino, mas assim, que fique bem claro que os dois são importantes. Sem dúvida. O homem é importante, sim, a mulher também. É uma situação de colocar cada um com a sua importância e não de ser um melhor do que o outro. Sem dúvida. Né? Essa troca é muito importante. Sim, sim. Doutora, agora sim, nossa última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, né? A gente só coloca se algum ponto precisa ser reforçado, né? Se algum questionamento deixou de ser feito. O microfone agora está aberto para a doutora Vivian. Ai, Flávio, muito obrigada, viu? Gostei muito da nossa conversa. Quero agradecer primeiro aqui, agradecer o seu convite, agradecer a Unimed por a gente estar podendo fazer, né, esse tipo de conteúdo, que a gente possa, que isso tenha, né, feito diferença, né, em quem assistiu aqui a gente, que tudo que a gente conversou possa, de uma maneira ou de outra, né, se refletir, às vezes, na vida de cada um. Tá? Bacana. E assim, de recadinho, queria mais uma vez falar para que aqui o meu recadinho para as mulheres, tá? Para todas as mulheres da nossa cidade ou que estão nos assistindo aqui hoje. E que a gente seja, viu? Que a gente seja empoderada, sim, que a gente saiba o nosso lugar, que a gente queira mais, que a gente corra atrás dos nossos sonhos, que a gente vislumbre um mundo melhor do que nós estamos hoje, mas também que a gente olhe para nós. Tá faltando nesse olharzinho para nós. Então, assim, que a gente se cuide primeiro. Para a gente poder querer mais, a gente tem que se cuidar. Então, lembrar do autocuidado, da gente cuidar do nosso corpo, com alimentação, com exercício físico. Sim, é meio chato, mas a gente tem que se cuidar da nossa saúde, indo no nosso médico, fazendo as coisas certinhas, tomando a medicação quando precisa tomar, né, Flávio? Cuidando da nossa família, cuidando do nosso relacionamento, tá? Mas sempre tendo um tempinho para nos cuidar, porque o nosso cuidado tem que ser acima dos outros. Eu sei que nós mulheres, Flávia, a gente sempre coloca os outros acima da gente. A gente foi criada assim e isso vem do nosso coração. Então, é uma coisa mais forte que a gente. Mas a gente tem sim que cuidar da gente também. O autocuidado, o autoamor, o autoconhecimento é o que vai fazer com que a gente chegue lá na frente um dia. Tá? É só esse recadinho mesmo. E mais uma vez, obrigada, Flávio, por me receber. Não, imagina, foi um prazer, um bate-papo leve, tranquilo, sobre um assunto sensível, delicado, mas que com certeza a gente levou informações importantíssimas. Ai, foi muito gostoso. Tanto para as mulheres como para os homens, para o casal como um todo. Sim, muito obrigada. Obrigado pela presença, doutora. Pessoal, lembrando que essa e outras entrevistas estão todas disponíveis nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e também no nosso site www.unimedlp.coop.br. Reforçando que os contatos da doutora Vivian estão na descrição desse vídeo, você pode estar agendando uma consulta e também você que tem alguma dúvida, quer dar uma sugestão, uma crítica, um elogio,
ao nosso programa Unimed Você pode estar fazendo isso através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.